pessoal, vamos dar prosseguimento à região sudeste, nosso estudo aí, a última aula aí, fazendo uma recapitulação aí, que eu preciso dar uma batida nessa recapitulação, porque a gente falou sobre a vegetação da Mata Atlântica, falamos sobre Caatinga, e falamos sobre Cerrado, falamos sobre especulação imobiliária, falamos sobre ilhas de resistência, que são bem pequenininhas e por aí vai. Então, devemos sempre estar relembrando essas questões e não deixar passar nada para depois. Deixar nada para depois, ok? Então vamos seguir na região sudeste e vamos manter o nosso trabalho aí nesse mesmo ritmo, tranquilo, sem correria e estudando bastante. Vamos falar um pouquinho da hidrografia da região sudeste, ok? A hidrografia da região sudeste se caracteriza pela presença de uma rica rede fluvial, que se organiza em duas bacias hidrográficas de maior porte, a do Paraná e a do Rio São Francisco. Duas outras bacias de menor porte completam este contexto, que são as bacias do leste e a do sudeste-sul. Pessoal, deixa eu falar aqui a respeito da bacia do São Francisco. Professor, não entendi. O senhor falou de São Francisco quando a gente estava estudando na região sudeste. Desculpa, a região nordeste, eu não estou entendendo direito. A questão, pessoal, é que o rio São Francisco ele nasce em Minas. Ele nasce no interior de Minas e ele corre em direção ao norte lá. Então, o rio São Francisco também faz parte da hidrografia da região sudeste. Ok, pessoal? Gravado isso daí. E a outra importante é a do Rio Paraná. Também o Rio Paraná é utilizado no transporte de mercadoria também. Isso daí é importante porque a cada ano que passa existe um problema de uso dessas bacias hidrográficas. Uma questão é o impulsionamento para as estradas. Vamos transportar via caminhão. E a outra questão é a questão do assoreamento dos rios. Não é só que o rio está sujo, que ele está poluído, não é só isso. É que o rio está assoreado. Por que funciona, como funciona esse assoreamento? Eu vou falar uma vez agora e talvez mais à frente eu fale de novo sobre isso aí, que é importante, repetir. Você tem lá a sua fazenda e você tem aquelas matas em volta do rio e tal, e você vai lá e de forma ilegal você corta a mata que é chamada de mata ciliar. Mata ciliar, que é a mata que corre ali ao redor do rio, nas bordas do rio, né? Aquela mata. Qual é a função daquela mata ali? A mata ela mantém as margens do rio no lugar, ou segura o máximo possível aquela mata. Então o rio não desbarranca. Porém, com a expansão do agronegócio, até mesmo essas matas ciliares elas estão caindo, estão sendo derrubadas, e os rios estão desbarrancando. Então está indo barro para dentro do rio e o barro está sendo conduzido. O que acontece, pessoal? O rio está ficando cheio de barro, está ficando cheio de sedimentos por causa da retirada da mata ciliar. Essa lei que apareceu aí, que mantém a mata ciliar, mantém a mata atlântica e tal, essa lei que mantém os mananciais, tem que manter uma quantidade de mata em volta dos mananciais. Essa lei ela visa justamente evitar que os rios possam vir desbarrancando desesperadamente. Então, manter a mata ciliar é obrigatório, ok, pessoal? Para que não haja esse desbarrancamento. Tranquilo, gente? De forma mais prática, vamos analisar algumas características bem particulares desta região. Ainda falando da hidrografia, nós temos que ressaltar que são rios de planalto. Lembrando, planalto, plano alto. Prato virado ao contrário. Lá. Rios de planalto. Vamos dar uma lida. Geralmente com muita energia, seus rios descem os altiplanos em direção às baixadas, o que, em tese, deve ser bem aproveitado a geração de energia. Pessoal, temos aqui rios de planalto, rios que nascem lá no alto das montanhas, descem pelo planalto, então são rios com muita energia. Do que se trata a energia é a velocidade que aquela água atinge na descida. Você pega um rio de pouca energia, é aquele rio que a gente chama de caudaloso, é aquele rio que corre mansinho. Já o rio que tem muita energia é aquele rio que vem descendo aquele monte de água ladeira abaixo. Então, rio com energia, sim, a maioria dos rios da região sudeste são rios cheios de energia. Então, esses rios eles são favoráveis
a geração de energia. Turbina, não sei se vocês lembram disso, alagamento dos lagos, as turbinas são movimentadas pela água e há uma geração de energia movida por essa água. A turbina pode ser movida por vento, por exemplo, mas não é o caso. Nós estamos falando da água aqui da parte aquática da região sudeste. Pessoal, lembre-se do que a gente falou lá na região norte e na região nordeste. A grande dificuldade de se obter autorização do IBAMA, por exemplo, para a produção de energia elétrica. Então, o acúmulo de água em rios, em lagos artificiais, ele ainda é penoso, ele é custoso ainda para o usineiro, para o cara que vai manter as suas usinas. Porém, é imprescindível, é indispensável que você gere energia na maior região brasileira, na mais industrializada, porque você veja bem, pessoal, a importância disso que a gente está conversando. Eu crio uma indústria. Essa indústria, ela fabrica peças para automóveis. Todas as minhas máquinas são elétricas. Todas as minhas máquinas são elétricas. Se dá 1h30 da tarde falta luz, como é que essas máquinas vão ser tocadas? Cada minuto que aquela máquina para de funcionar é um dinheirão que se perde. Então, quando você atrai alguém, olha, traz a tua empresa para cá para gerar empregos aqui para o meu povo e tal. Quando você traz essa firma para cá, você tem que dar garantia para ele que ele vai ter luz lá durante o dia e talvez a noite inteira, para funcionar quanto tempo ele quiser. Então, a região sudeste, ela tem uma demanda de energia muito grande. Aí vai lá a energia atômica, lá, gerada em Angra 1, 2 e 3, agora está sendo construída, seja a energia por termoelétrica, que são produzidas com usinas a diesel, ou seja produzida por usinas hidrelétricas. Eu coloquei aqui um quadro para vocês dos rios da região sudeste, alguma coisinha, não foi tudo não, coloquei alguma coisinha da região sudeste. Se você der uma olhada aqui, esses tracinhos aqui são os representantes de hidrelétricas. Olha isso. Tudo isso aqui são hidrelétricas. Pessoal, e isso daqui, aqui tem outra. Tudo isso daqui ainda não dá conta da energia demandada pelo Sudeste. O Sudeste tem que consumir energia produzida lá na região sul, na usina de Itaipu. Então, essa energia ela é demandada, ela é produzida e consumida na região Sudeste. A região Sudeste produz toda a energia que consome, mas não produz toda a energia que precisa. Então tem que pegar energia lá da região Sul também e de outras regiões também, até mesmo na região Nordeste. Então, como o sistema energético brasileiro ele é integrado, ou deveria ser integrado, por exemplo, funciona assim. Quando essa hidrelétrica aqui é desligada por algum problema técnico, essa outra aqui começa a mandar mais energia. Deveria funcionar assim. Então o Brasil deveria ser um país que não ia faltar luz nunca. Por exemplo, no Nordeste está tendo seca, então está tendo pouca água no lago lá para gerar energia. Quando fosse dando baixa de energia lá, entraria energia vindo do Sudeste para lá, que não tem energia disponível no Sudeste, mas viria do Sul ou do Centro-Oeste. Então isso daí é um sistema integrado de energia. Deveria funcionar assim, mas não funciona. Tem dias que falta luz no Brasil inteiro. Que integração é essa? Não tem integração nenhuma. Então a integração do sistema é esse. Quando um dá queda, o outro cobre. Aquele deu queda, o outro cobre. Isso é a integração do sistema. E a região Sudeste, para resumir, ela produz toda a energia que consome, mas não produz toda a energia que precisa. Tem que pegar energia de outras regiões devido às suas fábricas. Legal, pessoal? Vamos seguir. Aí tem aqui também ainda, ó, proximidade com os centros consumidores de energia, que foi isso que a gente falou agora. Então, muita demanda, eu quero energia, minha fábrica precisa de energia. E poluição junto às grandes cidades. Isso aqui é um fato, por exemplo, em São Paulo. O Rio Tietê, em São Paulo, que nasce cristalino. O Rio Tietê ainda se nada no Rio Tietê, mais lá perto da nascente dele. O Rio Tietê, quando entra na cidade de São Paulo, as águas do Rio Tietê, elas são venenosas, vamos dizer, são venenosas. Se alguém cair ali dentro daquela água, eu não sei o que será, a pessoa pode morrer de uma infecção generalizada. Aí, professor, mas eu vi uma capivara nadando lá no Rio Tietê, como pode isso? Não sei.
não sei. Essa capivara deveria ser estudada, porque a quantidade de produtos químicos jogados no Rio Tietê é absurda. E lembrando que o Rio Tietê ele é navegável em algumas regiões e ele tem condições de natação naquelas regiões ali. Ok, pessoal? Vamos seguir então. Os rios dessa região também possuem trechos navegáveis, como eu falei agora. Mas o assoreamento e o baixo interesse tornaram essa atividade como auxiliar das rodovias, dos transportes de mercadorias, embora custe muito menos. Pessoal, vamos dar uma atenção muito especial a isso daqui. Eu produzi a minha soja toda e a minha soja está lá guardada na minha fazenda. Eu preciso transportar a minha soja da minha fazenda lá para o cara que vai embalar para poder vender. Eu tenho duas opções. A primeira opção é eu embarcar numa barcaça, e essa barcaça, né, um mini navio, vamos dizer assim, que leve aquilo até aquela região. Essa é uma opção. A segunda é eu jogar no caminhão, o caminhão ir rodando pela rodovia. Claramente, qual mais caro? A rodovia. A rodovia tem o gasto do pneu, do combustível, o pagamento do motorista, a manutenção do caminhão, o pedágio e os impostos do caminhão. Agora já na hidrovia, rios, qual o custo? Só o combustível. E de um cara para pilotar aquela barcaça gigantesca. Professor, então por que então se joga então tanta mercadoria em cima do caminhão e não na barcaça no rio? Primeiro motivo é que o rio está assoreando, está se retirando a mata ciliar, lembra aquela mata em volta do rio, então está desbarrancando, o nível do rio está, o fundo do rio está crescendo, então a barcaça vai encalhar, e se ela encalhar para tirar dali, um Deus não a cura. E o segundo motivo é que nós temos uma empresa chamada Petrobras no Brasil. A Petrobras ela reboca o desenvolvimento brasileiro, então ela precisa vender o combustível que ela produz, seja o diesel, a gasolina e tal. Então, qualquer tipo de desenvolvimento relacionado a consumo menor de diesel, a Petrobras já treme na base, porque a Petrobras precisa continuar vendendo. Então, por exemplo, o desenvolvimento do pró-álcool, que foi aquele lá no Nordeste que a gente falou, sabe? Aquele combustível de cana-de-açúcar, que tem aquelas dificuldades para aceitação, porque é alimento, não sei o quê. O pró-álcool, a Petrobras bateu firme em cima daquilo, porque a Petrobras começou a vislumbrar a sua venda de combustível de despencar. Então a Petrobras, opa, segura aí. Professor, mas isso aí aparece na televisão? Não. Aparece na revista? Não. Esses são estudos que são feitos que a Petrobras bate em cima disso. Até algumas revistas falam isso mesmo, que a Petrobras não permite esse tipo de coisa. Ok, pessoal? Dá prosseguimento, pessoal. Tá lá. Produção agropecuária, pessoal. A produção agrícola do Sudeste está marcada pelo uso de grande tecnologia, de pesquisa e maquinário. A busca pela produção extrema está tornando o campo um verdadeiro laboratório de pesquisa e investimento. As sementes geneticamente modificadas estão no centro dos debates. Uma parte prega que o uso indiscriminado, mesmo sem a certeza que não afeta a saúde, e a outra parte prefere aguardar os resultados. Gente, a questão é, o campo na região sudeste virou um laboratório. Você vai produzir milho e o milho pega uma pragazinha lá pequenininha e a produção cai. O cara pega aquele milho, leva para o laboratório e vai estudar o que aconteceu com aquele milho. E ele vai produzir um novo milho geneticamente modificado que vai suportar aquele mal, aquela doença que atingiu os seus irmãos lá no passado. Então, o milho, a soja geneticamente modificada, por exemplo, ela é muito mais resistente ao frio, às pragas, aos bichos, seja lá o que for. Só que, de um lado, nós temos os ambientalistas que falam que a genética não foi a natureza que fez, foi o homem que construiu. E, geralmente, tudo que o homem coloca a mão, ele destrói. Então, o homem modificou geneticamente lá o negócio. Então, qual será o resultado disso quando o homem consumir isso? A gente não sabe. E do outro lado estão os fazendeiros que querem produzir. Capitalismo, vão produzir, vão produzir, vão produzir. Então de um lado está isso, de outro está os ambientalistas. Ok, pessoal? Vamos seguir então. A diversidade de produtos é a maior característica do setor da região. Encontramos tanto lavouras para o consumo alimentar, como arroz e feijão, como também veremos produtos voltados para a manutenção de outras indústrias, como algodão. Então, vou dar uma paradinha aqui para explicar.
De um lado nós temos a indústria que produz alimentos, muitos alimentos para alimentar uma população gigantesca, faminta, e de outro nós temos também a produção de insumos para outras indústrias, como é o caso do algodão aqui. Entendeu, pessoal? Então nós temos alimentos e produção de outras indústrias. Cana-de-açúcar para o combustível e fins alimentares, as duas coisas. E outros produtos para exportação, como laranja e soja. A laranja e a soja, pessoal, a gente vai tratar dela na próxima aula, porque a gente tem que dar bastante atenção a isso daqui, porque isso daqui também é uma questão muito importante. Ok, pessoal? Até a próxima aula, um abraço e a gente vai pegar daqui.